Imagine um país grande, cheio de oportunidades, uma economia forte e pulsante, diversos empregos e possibilidades. A capital desse local era repleta de prédios gigantes e modernos, suas rodovias largas e em perfeito estado, os hotéis um melhor que o outro. A população desse local tinha os maiores salários da América do Sul e uma qualidade de vida muito boa. Eu sei que parece mentira, mas esse era o cenário real da Venezuela. Ao mesmo tempo que esse país se tornava cada vez mais rico, algumas pessoas dentro do governo também ficavam. Inclusive, à medida que os cidadãos comemoravam a sua melhora de vida, esses mesmos governantes brindavam mais ainda às custas do povo. Essa história é sobre ineficiência, má gestão de recursos públicos e, principalmente, corrupção. Provavelmente você deve ter pensado que aqui acontece a mesma coisa e que o Brasil pode virar uma Venezuela. Mas será mesmo? Na madrugada do dia 27 de fevereiro de 1989, algumas pessoas começaram um protesto que logo se tornou uma bagunça generalizada. E a resposta do governo foi colocar o exército na rua para dar fim à manifestação. Esse episódio ficou conhecido como Caracazo, uma revolta do povo contra o presidente Carlos Pérez. A reclamação que eles tinham era direcionada ao aumento do preço dos combustíveis, o que impactava diretamente no preço das outras coisas. Para conter a crise, o presidente Carlos Pérez implementou diversos dispositivos que anularam garantias constitucionais dos venezuelanos. Houve uma brusca aplicação de censura às pessoas, cortes nos direitos de reuniões dos cidadãos e até mesmo um toque de recolher foi implementado. Mesmo assim, as informações sobre o protesto se alastraram no país. A deterioração na qualidade de vida do povo se tornou um estresse. A maior consequência desse conflito que se instaurou no país foi o enorme distúrbio político. Ao longo da crise, um oficial do exército começou a ganhar cada vez mais evidência, tanto que em 1992, esse homem e o seu partido político, que tinham como objetivo libertar a Venezuela desse problema, tentaram um golpe no poder, mas fracassaram. Os objetivos que nos planteamos não foram logrados na cidade capital. A partir daí, as coisas ficaram cada vez piores. Tanto que em 1993, o presidente Pérez foi impedido de se manter no cargo por graves acusações de corrupção, sendo o primeiro presidente deposto, um fato sem precedentes na história do país. Alguns anos depois, em 1998, aquele mesmo homem que tinha tentado o golpe militar se tornou presidente da Venezuela. Assim começou o mandato de Hugo Chávez. E talvez o maior problema da Venezuela. As transformações democráticas necessárias para que a República Nova tenha uma carta magna adequada a los nuevos tiempos. Hugo Chávez usou como política inicial a aproximação do povo com o poder. No seu primeiro ano de mandato, convocou um referendo, um ato de votação popular para que a população decidisse sobre uma nova Assembleia Constituinte. E foi o que aconteceu. A ideia de Chávez era ampliar o poder do presidente e dar maior liberdade ao poder executivo. A política econômica nacional dele tinha viés totalmente estatal. Para o presidente, o Estado deveria ser o ponto principal na geração de riqueza e valor do país. Após a sua reeleição, feita depois da promulgação da nova Constituição, Hugo Chávez também se viu no meio de um golpe militar. Em 2002, a economia do país estava cada vez mais presa à exportação do petróleo. Como as principais políticas de Chávez eram de promover a distribuição de renda para a população, durante esse período, diversos programas sociais foram implementados, ao custo de uma dependência cada vez maior do setor petrolífero do país. A elite econômica, por não concordar com as posições do presidente, logo começou a conspirar para tomar o poder. Um golpe de Estado foi tentado novamente, mas fracassou. Durante esse tempo, a população foi às ruas novamente, causando ainda mais instabilidade na Venezuela. Após o golpe fracassado, Hugo Chávez começou a se proteger cada vez mais, utilizando o sistema e corroendo a democracia. Em 2003, ele aumentou o número de juízes na Suprema Corte, com a ideia de colocar mais aliados em outro dos três poderes. Assim, além de controlar o poder executivo, o presidente também teria forte
forte influência no judiciário, o que contribuiu ainda mais para o acirramento das tensões com os opositores. Já na economia, a Venezuela mostrava sinais de crescimento logo após um período de baixa. A política econômica de Chávez seguia sendo apostar alto no petróleo através do Estado. Isso fez com que esse setor se tornasse o maior motor da geração de empregos e renda do país. Mas com detalhe, à medida que a indústria do petróleo controlada pelo governo recebia mais atenção, outras indústrias ficaram mais vulneráveis. Porque pensa comigo, hoje você trabalha como auxiliar de produção numa indústria de fabricação de plástico e fica sabendo que a indústria que mais dá dinheiro e melhor salário está na fabricação de roupas. Você não gostaria de trocar de trabalho e ganhar mais para fazer a mesma coisa em outro lugar? Isso foi exatamente o que aconteceu com a população venezuelana. Como a aposta do governo era fortalecer rapidamente a indústria do petróleo, com o tempo, a debandada de funcionários de outros lugares fizeram com que a produção de outros setores começassem a ser prejudicados. A grande realidade é que, para quem olhava de fora, o governo de Chávez estava prosperando, mas por baixo dos panos era só uma falsa sensação de crescimento sustentável, que viu em 2003 um grande desafio. A tentativa de golpe fracassada colocou o país em uma recessão, e nesse ano o presidente também teve que encarar a maior crise institucional da sua maior estatal. A greve dos funcionários da PDVSA, a Petróleos da Venezuela, aconteceu devido às acusações dos funcionários sobre a interferência de Chávez no seu funcionamento. No fim, a resolução do problema foi a demissão de diversos trabalhadores e a colocação de inúmeros aliados na empresa. Nesse momento na história, Hugo Chávez tinha forte influência no poder judiciário e controlava totalmente a maior empresa estatal do país. Ao longo dos anos, a sensação de crescimento, principalmente pela ampliação dos programas sociais do governo, fez com que a população sentisse que tudo ali estava melhorando. E realmente o PIB da Venezuela cresceu nos anos seguintes. Com isso, a popularidade do presidente se mantinha alta o suficiente para ele avançar nos seus próprios interesses dentro da política. O governo de Hugo Chávez foi apostando mais nos programas sociais e de distribuição de renda para aumentar sua popularidade enquanto avançava na sua agenda de poder. O maior problema é que ele continuava utilizando como base para o financiamento de tudo o dinheiro que vinha do setor petrolífero. Além dessa aposta, como o presidente acreditava que estatizar empresas era o melhor para o crescimento, o seu governo também adquiriu diversas empresas privadas ao longo dos anos. O problema que se criou com essas aquisições era a criação de um ambiente desmotivador para quem quisesse abrir o seu negócio, visto que, dependendo do seu ramo de atuação, teria a concorrência direta do governo. Outro importante fato é que, à medida que a moeda da Venezuela se valorizava com as exportações, começava a valer mais a pena importar coisas do que comprar coisas locais, o que contribuiu para o desastre econômico que estava por vir. Economicamente, a bomba estava armada. O país estava num ciclo de crescimento que dependia apenas de um setor. Seu ambiente não motivava a abertura de novos negócios, as importações estavam ficando muito mais atraentes que ajudar a produção local e todos os trabalhadores queriam ir para o mesmo lugar que pagava mais e tinha mais oportunidades, a indústria petrolífera. A realidade é que quando você tem diversos trabalhadores sendo bem remunerados num setor específico e fragilidade em outros setores de produção, com certeza o valor das coisas vai subir. E foi o que aconteceu. Esse movimento está preso à lei de oferta e demanda, que explicamos no vídeo da inflação. Em 2006, Hugo Chávez foi novamente reeleito, mas um dos seus principais trunfos aconteceu em 2008, porque nesse ano o Congresso venezuelano aprovou uma emenda à Constituição que estabeleceu que o presidente poderia se reeleger diversas vezes, sem um limite de mandatos. O maior detalhe é que o então presidente não pôde usufruir desse novo dispositivo, porque faleceu em 2013. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Durante seu período no poder, Chávez transformou a Venezuela. Diversos indicadores sociais realmente estavam melhores e parecia que as coisas iriam para sempre progredir. O único problema é que, fazendo uma analogia bem simples, Hugo Chávez construiu um prédio gigante com uma base totalmente fraca, ou seja, a estrutura da sua economia não tinha pilares fortes. Ainda em 2013, quem assumiu a presidência da Venezuela foi o vice de Chávez, Nicolás Maduro, que decidiu dar seguimento à
visão chavista do governo: investir na sua popularidade a troco de manobras mais agressivas sobre a parte mais rica da população. Vamos apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado a hora de la recuperación económica. Depois de anos, um dos momentos cruciais para a bomba econômica explodir foi a queda no preço do barril de petróleo, causado por diversos motivos que dariam até outro vídeo. Mas o importante é saber que o barril de petróleo, que passou anos custando em torno de 100 a 125 dólares, em 2016 caiu para menos de 26 dólares. A economia venezuelana, altamente dependente do petróleo, foi destruída. Outro problema foi a queda da produção que a PDVSA sofreu, já que a deficiência de gestão, falta de infraestrutura, corrupção entranhada e falta de investimentos eram gigantes. Tudo isso ficando evidente nesse ano de 2016. Ou seja, depois de muitos anos, o povo descobriu que o governo Chávez sabia muito bem usar todo o dinheiro que vinha da estatal, mas pouco sabia achar formas de ajudar a empresa a ganhar mais. Dentre inúmeros problemas que surgiram, aquelas políticas de Nicolás Maduro que foram implementadas em desfavor dos que detinham os meios de produção auxiliaram diretamente na piora do quadro. Aqui a gente tem como exemplo a política de expropriação de bens, que fez com que empresários e donos de imóveis tivessem os seus bens tomados pelo governo e distribuídos, nem sempre da forma inteligente ou impessoal. Para alguns jornalistas, essas políticas ajudaram a alastrar a corrupção dentro do governo venezuelano. Como a economia colapsou e o povo começou a sofrer mais, a pressão política em cima de Nicolás Maduro só aumentou. Tanto que em 2014 e 2015, opositores famosos foram presos, como Leopoldo Lopes e Antônio Ledesma. Tudo isso vindo de um judiciário que há tempos já tinha sido influenciado pelas políticas chavistas. Essas atitudes alimentavam as críticas dos opositores. Em 2016, houve um movimento para revogar o mandato do presidente Maduro, que novamente fez com que o país mergulhasse em graves protestos nas ruas. Até aqui, podemos dizer que o país contava com alguns fatores bem difíceis de serem resolvidos: hiperinflação, expropriação de bens, desemprego, fome e escassez de recursos básicos. A crise econômica se tornou a mais grave crise humanitária da Venezuela. Realmente as coisas estavam muito ruins. Com o tempo e a oposição maior, o presidente perdeu força no poder legislativo e, para se manter no poder, em conjunto com o judiciário, Maduro convocou um plebiscito para a população decidir sobre uma nova Assembleia Constituinte e logo após fazer a criação de uma nova Constituição. O plebiscito até aconteceu, mas novamente o país teve suas ruas tomadas por manifestações e terror. Após 2018, os Estados Unidos também começaram a impor sanções econômicas fortes à Venezuela, o que aprofundou de vez a falência da economia do país. Nesse ano, também ocorreram outras eleições presidenciais que foram muito questionadas, principalmente pelo fato de comparecer apenas 30% da população para votar, mesmo com as urnas ficando abertas em horários diversos, além de opositores que se recusaram a participar como forma de boicote, tanto pelos partidos políticos de oposição como para diversos países e instituições mundiais. As eleições foram reconhecidas como fraudulentas, o que culminou em uma nova crise política que se arrasta por anos. Em resumo, a Assembleia Nacional da Venezuela se recusou a aceitar a eleição de Maduro e Juan Guaidó se autoproclamou presidente do país, ou seja, a Venezuela se viu dividida em conflito. Hoje, Juan Guaidó nem está mais no poder e Nicolás Maduro segue na luta por ele. Para vocês terem uma ideia, em 2017 a inflação na Venezuela chegou a ser mais de 1000% e por alguns anos seguiu disparando. Agora, quando pensamos na Venezuela, nos vem à cabeça um país devastado pelos inúmeros problemas, mesmo sendo o lugar com a maior reserva de petróleo do mundo. Sendo honesta, a minha opinião é que a destruição da economia e as graves crises políticas foram quase como uma receita de bolo para criar sofrimento para a população. O que eu quero dizer de verdade é que a união de má gestão de recursos públicos, decisões ruins visando o populismo, criação de ambientes pouco motivadores para a criação de novos negócios, criação de formas de perpetuação no poder, é quase como um tutorial para fazer com que tudo dê errado.